Olá, tudo bem? Provavelmente você nunca ouviu falar sobre Alex Collier, ex-piloto de helicóptero da Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo o ex-piloto, o fato aconteceu na década de 1960, quando ele ainda era um pré-adolescente e se encontrava em uma área rural. Ele não se lembra como aconteceu, mas sim de, num piscar de olhos, acordar em um lugar completamente inusitado, no interior de uma nave alienígena, onde passou 92 dias em companhia dos membros da tripulação. E ele voltaria a se comunicar com seus novos amigos anos mais tarde. Veja também o estranho caso dos irmãos Molero, abduzidos na Argentina em 1987, que dizem ter passeado com Deus. E se for verdade? Tudo começou quando, ao anoitecer, Alex se preparava para sair do milharal, mas, como estava muito cansado, decidiu parar um pouco para descansar e acabou pegando no sono. Ou pelo menos foi o que achou. Quando acordou, não conseguiu reconhecer o local, mas viu um vulto próximo da mesa ou da maca em que estava deitado. Quando despertou, notou que estava a bordo de uma nave alienígena. Nas palavras dele mesmo: "Quando eu estava deitado nesta mesa, ao meu lado, havia um homem muito alto, com um pouco mais de 2 metros, com pele azul pálida e fisicamente perfeito. Tudo o que posso dizer é que identifiquei imediatamente o que ou quem ele era, mas não senti medo." Ele viveu lá por quase 3 meses e afirma que, nesta nave, estavam chamados habitantes de Andrômeda, da galáxia de mesmo nome, que está localizada a uma distância de aproximadamente 800 quiloparsecs de nossa galáxia, a Via Láctea, ou aproximadamente 2.600.000 anos-luz de nós. De acordo com o que ele contou em suas palestras, a nave deveria ter algo em torno de 900 milhas de diâmetro. Isso mesmo que você ouviu, 900 milhas de diâmetro. Bem, convertendo isso aí em quilômetros, temos mais de 1.400 quilômetros de diâmetro. Isso quer dizer que, se essa nave pousasse na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, suas bordas ainda cobririam as cidades de São Paulo e Goiânia ao mesmo tempo. Dá para acreditar nisso? Mas, de acordo com o ex-piloto, essa conta é difícil de explicar. Só que as dimensões da nave teriam a ver com as leis físicas que imperam no local onde ele estava. Segundo Collier, a física funcionava diferente no interior da nave. Em suas palavras: "Naquele momento em que você cruzava o seu limiar, encontrava-se, por assim dizer, em outra dimensão, e sua estrutura física passava por algumas mudanças. Eles me deram um cinto que eu tinha que usar e ele segurava meus átomos, moléculas e células, como se estivessem todos juntos." O que entendemos disso é que o interior da nave possuía dimensões diferentes e que, para manter seus átomos e células unidos, sem perder a estrutura de seu próprio corpo, foi necessário que Alex usasse um cinto especial, que de alguma forma mantinha a estrutura corporal de Alex intacta e segura. Isso também permitiu que os seres da nave o tocassem fisicamente. E quando isso acontecia, estranhamente, Alex se sentia mais leve. Collier ainda relatou que eles são completamente autossuficientes. Tudo o que eles precisam encontra-se naquela nave. Até um parque de 21 milhas quadradas, ou pouco mais de 31 mil metros quadrados, existe no centro da nave, que parece ser dividida em 24 níveis diferentes. No parque são encontradas árvores, pequenos lagos e tudo mais. O curioso é que tudo isso é feito holograficamente. Não seriam palpáveis para os humanos, apenas visíveis, e somente por eles sentidos. Quando ele foi levado a este parque, viu várias crianças andromedianas, nome que Collier utiliza para se referir a seus estranhos amigos, sendo ensinadas por adultos.
Segundo Collier, durante os 3 meses que ele passou no interior da gigantesca nave, ele teve a oportunidade de observar e conhecer a sociedade daqueles seres e, ao mesmo tempo, ele costuma dizer que se sentia como um peixe dentro de um aquário, uma vez que também era constantemente observado e chamava muita atenção de olhares curiosos. Ele, nesse caso, era o próprio alienígena, na visão de seus anfitriões. Então, nada mais normal do que eles quererem satisfazer suas curiosidades a respeito de seu hóspede. Collier disse também que os seus anfitriões liam e entendiam perfeitamente os seus pensamentos. E assim eles puderam compreender um pouco mais sobre os humanos e o nosso mundo. Em suas palestras, Collier não deixa de comparar o tempo lá dentro da nave com o tempo terrestre. Segundo ele, um dia lá equivalia a 31 dias terrestres. Então, tecnicamente, ele ficou apenas 3 dias não completos com seus anfitriões, enquanto aqui na Terra, ele desapareceu por 92 dias. Segundo ele, seus anfitriões devem ter pensado que ele estava doente, pois precisava dormir regularmente durante a sua estadia na nave. Provavelmente, ele foi vítima do famoso jet lag, termo usado para definir a descompensação horária causada pelas diferenças no fuso horário. Lógico que eu estou exagerando, né? Uma vez que no espaço não existe isso. Mas vamos considerar que este tenha sido um jet lag cósmico. Se aqui já é incômodo para muita gente, imagine num lugar tão distante da Terra. No interior da nave, Collier só se comunicava com 2 seres, cujos nomes eram Visseus e Moronei. O mais incrível vem aí. De acordo com os 2 seres de pele azul, o universo foi criado há 21 bilhões de anos e já foi lar de 135 bilhões de seres humanoides. Bom, isso aí são 7 bilhões de anos a mais do que os cientistas terráqueos estimam em relação à idade do universo. Em suas palestras, Collier costuma contar que a nossa ciência nos diz que existem 100 bilhões de galáxias. Porém, estamos olhando apenas para uma dimensão. Mas, de acordo com os andromedianos, existem 100 trilhões de galáxias no multiverso. E cada galáxia contém vida e civilizações antigas. Estamos longe de estar sozinhos. O ex-piloto disse ainda que o universo é vasto e os humanos não estão sozinhos nele. Existem muitas outras raças alienígenas, algumas delas benevolentes e outras malévolas. Ele afirma ainda que os 2 andromedianos lhe disseram que os humanos estão apenas começando a viajar pelo espaço e que, em breve, encontrarão ruínas por toda parte enquanto exploram o universo. Mas como assim, ruínas? Ele não explica claramente isso, mas deixa entender que haverá um dia em que os terráqueos vão se deparar com mundos completamente destruídos no passado e que hoje estão desolados. Como é que os humanos descobrirão isso? Collier deixa essa questão em um silêncio agourento, assim como sobre o que será encontrado. Houve um momento em que Collier sentiu que as crianças andromedianas pareciam sentir medo dele. Moronei, um dos seres que o acompanhavam naquela incursão à nave, explicou que as crianças estavam sendo ensinadas sobre a raça humana. Talvez por isso, a desconfiança delas em relação à presença de Collier no habitat deles. Em suas palestras, Collier faz essas declarações de uma forma que parece estar falando de suas férias na fazenda, de tanta naturalidade conforme ele vai contando os fatos. As pessoas que o acompanham acabam entrando no clima, mesmo que às vezes saiam boas risadas de algum detalhe na narrativa de Collier. Há momentos bem interessantes na narrativa do palestrante. Segundo ele, houve um momento em que Moronei olhou atentamente para o que pareciam ser medidores e monitores instalados na parede da nave e se mostrou descontente com algo. Collier perguntou ao anfitrião o que estava acontecendo e ele apontou a nossa atmosfera no monitor e disse: "Os humanos não entendem por que ela está aqui ou por que eles precisam dela. Isso é uma tendência suicida."
Collier hoje pensa sobre o que ele queria dizer com aquilo e entendeu que nós, humanos, temos como único lar a Terra. E se não cuidarmos bem dela, será o fim de nossa raça. O ex-piloto acrescentou que durante a sua estada, os alienígenas o trataram com gentileza e lhe ensinaram sobre sua cultura e história. Ele também contou que, durante os 3 meses, viajaram por diferentes planetas e dimensões. Depois do que pareceu 3 meses terrestres, ou quase 3 dias andromedianos, e na Terra, de fato, ele foi devolvido à casa de seu avô sem que ninguém percebesse a sua ausência. Estranho, não? Uma criança some por 3 dias e ninguém se dá conta? Porém, há mais coisas. No início da década de 1980, ele teve um novo encontro com seus amigos alienígenas. Só que desta vez, ao invés de uma longa visita à nave, o contato foi feito através de telepatia, ou por meio dos sonhos de Collier, ou ainda por meio de visões que ele passou a ter. Desta vez, ele teve a curiosidade de perguntar por que ele havia sido escolhido por eles, sendo que havia tanta gente no mundo. Curiosamente, disseram que foi devido à linha genética da família de Collier, que remonta à deles, e que o próprio Collier já esteve na Terra há 62 mil anos. Nas palavras de Collier, supostamente naquela época, tentei interromper uma disputa entre 2 outros alienígenas e fui morto. Será mesmo? Collier também disse que os amigos alienígenas o informaram que os humanos são a única espécie que usa dinheiro e que o dinheiro é uma forma de escravidão e controle. Ele alegou que o alienígena Visseus se referia ao dinheiro como papel com fotos. Visseus era um veterano em seus 43 mil anos de idade. Já o outro, Moroney, era novinho, só 17 mil anos. Outra coisa interessante que lhe foi dito é que as Forças Armadas dos Estados Unidos são 400 anos mais avançadas tecnologicamente do que o mundo pensa que elas são. Ele também afirmou que o Exército possui tecnologia alienígena de engenharia reversa e bases secretas em Marte e na Lua. Isso vai ao encontro de outras teorias que dizem haver, sim, ao menos uma base secreta na Lua e que pertence aos Estados Unidos. Teorias da conspiração? Talvez, mas são ótimas para mexer com a nossa imaginação, concorda? Collier já disse diversas vezes que tem provas das suas afirmações, como vídeos, fotografias e documentos, mas ainda não as divulgou publicamente. Ele afirma ter recebido assédio e ameaça do governo e de outros grupos que querem reprimi-lo. Mas mesmo depois de todo esse assédio, ele vem divulgando a sua história para aumentar a consciência e ajudar a humanidade a evoluir e a ascender a um nível mais elevado de conhecimento. E aí, o que achou do caso de Alex Collier? Se achou estranho, aperte os cintos, pois vamos a um ainda mais inacreditável. Na Argentina, em meados da década de 1980, houve uma ocorrência extraordinária, na qual 4 crianças disseram ter sido levadas a um passeio por Deus. A matéria foi republicada aqui no Brasil em 15 de novembro de 1987 pelo antigo jornal Notícias Populares. Se você o conheceu, deve se lembrar um pouco do teor desse famoso jornal. Quem não conheceu Notícias Populares, saiba que se tratava de um tabloide nacional cuja fama vinha de seu ultra-sensacionalismo, com matérias extravagantes que cobriam desde a violência urbana a casos extraterrestres. Havia até uma frase irônica a respeito desse jornal: se torcer, sangra. Mas o verdadeiro slogan do jornal era: NP, só lê quem quer. Bom, o fato é que a imprensa argentina publicou que havia fortes evidências que indicavam que 4 crianças haviam sido raptadas por um OVNI, ou objeto voador não identificado, na região de Concórdia, no dia 9 de agosto daquele ano. O caso foi conduzido pelo investigador da polícia de Concórdia, Rodrigo Ortiz, que entrevistou as crianças e também as testemunhas que teriam presenciado o momento da abdução. Segundo o investigador apurou, Maria Molero, na época com 8 anos,
e seus irmãos Emma, Jorge e Carlos, de 6, 5 e 3 anos, respectivamente, teriam sido literalmente sugados por um objeto em formato discoide por meio de um feixe de luz azulado. O objeto, que segundo outras testemunhas tratava-se de uma nave, tinha a cor dourada e devia possuir algo em torno de 20 a 22 metros de diâmetro. O fato aconteceu enquanto as crianças brincavam em um campo aberto, mais afastado do local onde os adultos estavam. Segundo essas testemunhas, foi tudo muito rápido. De acordo com os relatos da época, as crianças ficaram ausentes por 3 dias seguidos, e durante esse tempo elas foram levadas para um passeio interplanetário. De acordo com o relato de Maria, a criança de 8 anos, a pessoa que dirigia o objeto voador, ou seja, a nave, tinha uma aparência muito bonita e diferente das pessoas lá embaixo. E na mesma hora, Maria pensou tratar-se de Deus. Ela ainda disse que o ser teria falado para ela que poderiam chamá-lo de Lalar. Os cabelos de Lalar eram longos e prateados, e seus trajes eram dourados como a própria nave. Um dos irmãos mais novos, Carlos, teria dito que achou a pessoa engraçada, com a cabeça grande e os olhos amarelados. O ser, que era todo brilhante, teve todo o cuidado e carinho com as crianças. Segundo elas mesmas relataram, hora nenhuma as ameaçou, gritou ou brigou. Apesar disso, de acordo com o que o investigador ainda apurou, e isso foi feito sob sessão de hipnose, as crianças foram submetidas a exames clínicos, que a princípio as deixaram com medo, mas se sentiram melhor quando perceberam que o ser não tinha a intenção de machucá-las. O ser teria usado uma espécie de espátula para raspar a língua e a bochecha das crianças, além de lhes terem espetado uma fina agulha, a qual não provocou dor alguma, segundo Maria e seus irmãos. Quando foram trazidas de volta no 3º dia, as crianças não apresentavam qualquer sinal de violência, estresse, medo ou tristeza. Pelo contrário, estavam todas bem. Só uma coisa chamava a atenção de seus familiares e conhecidos. Elas apresentavam as mesmas marcas na mesma altura da bochecha esquerda, provavelmente da agulha mencionada por Maria. Segundo a mídia argentina, que procurou os pais destas crianças, Carmen e Emílio Moleiro, eles se recusaram a dar qualquer entrevista. Foi relatado na época que o OVNI havia sido detectado pelos radares, mas as autoridades não confirmaram nada. Além disso, as Forças Armadas da Argentina, que controlavam o governo na época, teriam monopolizado a investigação, não permitindo que ufólogos autônomos fizessem o seu trabalho. Inclusive, o investigador particular Armando Asparen tentou entrar em contato com a família da criança, mas os militares intervieram e não permitiram tal encontro, o que aumentou ainda mais o mistério em torno deste acontecimento. Esses 2 casos são bastante intrigantes, apesar de muita coisa parecer exagero para alguns, principalmente o caso de Alex Collier, que ainda era muito jovem para compreender o que os alienígenas queriam, mas mesmo assim captou toda a mensagem. E mais, por que os alienígenas escolheriam uma criança, mesmo falando sobre a linhagem de sua genética? Quanto ao caso das crianças argentinas, ao qual as autoridades argentinas nunca permitiram acesso, há todo um mistério, pois foi muito mal divulgado, e o que foi publicado levanta diversas dúvidas, como, por exemplo, a facilidade com que uma criança de 8 anos de idade teve em descrever tudo o que viu, sem falar que, à medida que ele ia sendo retransmitido de boca em boca, de artigo em artigo, cada vez mais detalhes eram incluídos e os originais perdidos. Mas, e se for verdade?